Olá, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus abençoe grandiosamente a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, e estou fazendo este vídeo, estou fazendo essa transmissão para alcançar todos vocês que me acompanham através das redes sociais, Facebook, me acompanha através do Instagram e me acompanha através do YouTube. Estou fazendo esse vídeo para deixar o povo brasileiro, de certa forma, de antena ligada, né? Deixar o povo brasileiro, de certa forma, preparado. A notícia que eu trago hoje, notícia que eu trago a você, meu irmão, e a você, minha irmã, que está me assistindo, que está me ouvindo, você que é cristão, você que serve a Deus, você que não serve a Deus, você que não é cristão, mas que faz parte desta nação, né, chamada Brasil, você que faz parte deste povo brasileiro. Estava eu, essa noite passada, em oração, né? Hoje é dia 8, né? Estava eu nesta madrugada deste dia 8 em oração. Hoje é dia 8 de novembro de 2019 e eu estava em oração nesta madrugada quando o Senhor me visitou e eu tive uma visão que muito forte, uma visão muito, de certa forma, impactante, e que eu creio que essa visão é Deus nos dando uma alerta, porque existem coisas que estão para acontecer na nossa nação brasileira e que nós não sabemos. Existem coisas que estão sendo tramadas por pessoas maliciosas, pessoas usadas de fato pelo diabo, e a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. E Deus, ele revela isso, né, aos seus servos, aos profetas, né? Deus, ele revela isso àqueles que buscam a Deus e que andam de forma sincera e de forma verdadeira em sua presença. E Deus, nesta madrugada, me deu uma visão sobre a nossa nação brasileira. Deus me mostrava algo sobre o presidente Bolsonaro. Deus me mostrava ele, né? Eu não conheço Bolsonaro, só vi por televisão, por internet, né? Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo de perto, nem muito menos de falar com ele. Mas Deus me mostrava o presidente Bolsonaro sentado numa calçada. Ele estava sentado numa calçada e ele entrava, né? Ele estava sentado numa calçada. Deus mostrava ele sentado numa calçada e uma pessoa estava de pé na frente dele. Essa pessoa também era um líder. Eu não vi o rosto dessa pessoa, mas do presidente Bolsonaro eu via perfeitamente o rosto dele. E essa pessoa, ela era um líder. Eu sabia, no sonho, eu sabia que essa pessoa também era um líder político. Um líder político. Eu quero que você entenda que a visão que Deus me deu nesta madrugada está relacionada ao nosso sistema político, ao governo da nação brasileira. E aí o presidente Bolsonaro entrava em luta corporal com esse outro líder, qual não vi o rosto dele. Mas eu via que
esse outro líder segurava nos dois braços do nosso presidente Bolsonaro e ele arrancava o braço, os dois braços do presidente Bolsonaro. E eu fiquei assim impactado com esta visão, né? Eu não estava orando, né, para Deus me mostrar nada a esse respeito. Estava orando pela igreja que eu lidero aqui na cidade de Atibaia, pelo povo que me segue, né, o povo que Deus me deu na minha mão, e Deus me mostrava isso, né? E aí eu fui orar a Deus para entender esta visão. Fui buscar de Deus, né, um entendimento sobre isso. Eu fiquei perplexo, porque eu via perfeitamente o nosso presidente entrando em luta corporal com um outro líder político também, e esse outro líder segurava nos dois braços do presidente e puxava, e quando ele puxava, ele arrancava os braços do presidente Bolsonaro. E Deus me deu um entendimento desta visão. Eu orei a Deus e Deus me disse, Deus falou assim: meu servo, vai se levantar no Brasil, na nação que você está, um grande tumulto, como se fosse um golpe de Estado. Deus falou para mim, como um golpe de Estado. A luta corporal que você viu entre o Bolsonaro e esse outro líder político é que vão tentar, vão entrar em luta contra ele. Vai ter uma grande batalha política. E Deus falava para mim assim, ó, que os braços dele que você viu ser arrancado é porque essa batalha, essa luta política vai ser para arrancar da mão dele o controle da nação brasileira. Vão tentar derrubar o presidente e vão tentar arrancar o controle da nação brasileira. E Deus falava para mim que isso já está sendo tramado às escondidas, às portas fechadas, né, por uma cúpula de governo também, por uma cúpula de sistema político também. Já está sendo tramado isso, já está sendo arquitetado esse plano, né, como se fosse um golpe de Estado, como se fosse uma tomada, né, para arrancar das mãos, né, para tirar o controle das mãos do presidente, o controle da nação, né, porque os braços, né, o braço e a mão é o que controla, né, é o que rege, é o que guia. E uma vez que a pessoa perde os braços, ela não tem como governar mais nada, ela não tem como guiar mais nada, né, ela não tem como conduzir mais nada. E aí Deus mostrava para mim e falava para mim que vai ter uma batalha política, e essa batalha política vai ser de grande proporção contra o presidente Bolsonaro. E Deus mostrava para mim que essa pessoa que vai se levantar a fim de tomar a direção da nação que está nas mãos do presidente Bolsonaro, arrancar das mãos dele o controle da nação, né, que está nas mãos do presidente Bolsonaro. Deus me mostrava isso nesta madrugada. Eu fiquei perplexo com essa visão, fiquei impactado com esta visão que Deus me deu, e eu via Deus falava para mim que já está sendo arquitetado esse plano, e que vão acusar o presidente Bolsonaro, vão montar uma estratégia contra ele, porque eu via ele sentado na calçada. Vão acusar ele de corrupção, vão montar uma estratégia, vão montar um plano para apresentar essa acusação, que é uma falsa acusação contra ele, para arrancar das mãos dele o domínio e o controle da nação brasileira.
Então Deus mostrou para mim essa visão nesta madrugada que eu estava orando, e esta visão é uma visão que veio de Deus. Deus conhece o hoje, né? A Bíblia fala que Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã, né? Deus conhece, e Deus me mostrou isso, e eu creio que Deus me mostrou isso para ficar somente comigo, para me guardar isso, porque não teria serventia nenhuma Deus mostrar algo para mim e eu ficar com isso guardado. Então eu estou passando, né, através deste vídeo, esta visão. Não estou fazendo esse vídeo aqui para que eu fique famoso, para que eu fique conhecido, não é esse meu intuito. Mas você que está me assistindo, se você puder fazer o favor de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você tiver nos seus contatos, nos seus grupos, na sua rede social, e para que chegue ao conhecimento até mesmo do nosso presidente Bolsonaro, para que ele possa se precaver, para que ele possa, na verdade, se guardar, né? A minha sugestão hoje para o presidente Bolsonaro é que ele precisa hoje, na verdade, é o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar é que o presidente precisa hoje estar cercado de pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, para que possa bloquear toda a ação do mal, porque vem aí um grande levante contra a nação brasileira, um golpe de Estado, né, uma acusação forjada, vão fazer uma acusação forjada contra o presidente Bolsonaro, né, e essa pessoa que vai se levantar vai estar movendo toda essa acusação, o intuito é arrancar das mãos do nosso presidente Bolsonaro o controle da nação, né, o controle do Brasil, que está na mão do nosso presidente Bolsonaro. Eu quero que você, meu irmão, e você, minha irmã, que está me assistindo, que você faça a sua parte, ore pelo presidente Bolsonaro, interceda pelo nosso presidente, porque está para vir uma grande luta, né, política, né? Você sabe que a política ela é regida por uma hierarquia de demônios, né? Essa parte corrupta da política, ela é regida por uma hierarquia de demônio, principados, né? Não é demônios de baixa hierarquia, não. São demônios principados, né? Que é de alta patente. E o presidente Bolsonaro precisa muito da oração do povo brasileiro, dos cristãos e até mesmo daqueles que não são cristãos, que possam interceder. Eu sugiro ao presidente Bolsonaro que esteja cercado de líderes religiosos, né, de homens de Deus, de mulheres de Deus, tá, que possam interceder pelo presidente de forma contínua, para que esse mal venha cair por terra, e a vontade de Deus, que é que o presidente Bolsonaro continue no poder, essa vontade do Senhor, porque foi o Senhor quem colocou ele aí, ela prevaleça e continue aí o presidente Bolsonaro dirigindo a nossa nação, a nação brasileira, né? Então você que está me assistindo, faça a sua parte, tá? Ore, você que quer um Brasil melhor, apresente o nosso presidente na sua oração, na sua igreja, no seu culto. Você que é pastor, você que é pastora, apresente a vida do nosso presidente Bolsonaro aí e interceda para que esse mal venha a ser bloqueado, porque a Bíblia diz no livro de Tiago que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu conto com a sua colaboração, não só eu, mas o Brasil todo, né? Uma grande parte aí do Brasil que quer um Brasil melhor, que quer um Brasil sério, conta com a sua ajuda em nome do Senhor Jesus. Antes de eu terminar essa gravação,
eu quero deixar uma palavra, né, que o Senhor Jesus me mostrou logo após esta visão, que está em Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 6 em diante, que diz assim: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse depois: Que fez tu isto? Volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despi e lhe deu seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isto voltou para mim a sua leivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu companheiro, assim alevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Dos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. E eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais. Desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus filhos e as suas filhas, jazemos na vossa vergonha, e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, e nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Deus me mostrou essa palavra, Jeremias, capítulo de número 3, verso 8, verso 6, aliás, até o versículo de número 25. A Bíblia diz aqui que a Israel, ele se apartou, né, de Deus e se prostituiu, né? Se prostituiu. Deus faz uma comparação aqui. Deus compara Israel a uma mulher e Judá a outra mulher. E a Bíblia diz assim, que Deus fala assim que a rebelde Israel, ela foi-se a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali se prostituiu, ou seja, foi adorar deuses que não são deuses, imagem de esculturas feitas pela mão dos homens.
E a Bíblia diz também que a irmã de Israel, Judá, porque aqui está falando da época que os dois reinos estavam divididos. Israel, né, que ficou com Jeroboão, as 10 tribos, quando Deus rasgou o reino da mão de Salomão, e Judá, que ficou com Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz aqui que Israel se prostituiu, foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, ali se prostituiu, andou se prostituindo-se. Ou seja, foi adorar deuses que não são deuses, feitos por mão de homens, né? Imagens, esculturas. E a Bíblia diz assim que depois, a Bíblia fala assim, eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua levosa irmã Judá. E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despi, ele deu seu libelo de divórcio. Vi que a levosa Judá, sua irmã, não temeu, mas fosse, e também a ela mesma se prostituiu. Então quer dizer, as duas nações que foi dividida, virou duas, era uma, virou duas, né? Tanto Israel como Judá se prostituiu. Né? A Bíblia fala aqui que Judá não temeu, mas foi-se também, ela mesma se prostituiu. A Bíblia fala. Sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. Ou seja, a idolatria. Deus está falando da idolatria. Então, o que acontece? A nossa nação brasileira, por que Deus mostrou essa palavra? Porque a nossa nação brasileira, ela está espiritualmente, aos olhos de Deus, ela está como uma prostituta. Ela está, na verdade, a nossa nação brasileira, grande maior parte, busca um Deus que não existe nas imagens de esculturas. Aí a Bíblia diz assim, que Deus falou assim, ó, e contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua levosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. A Bíblia diz aqui que Judá voltou para o Senhor, mas não voltou com sincero coração, voltou de forma falsamente, diz o Senhor. Então o que acontece? Está na hora dessa nação se voltar para Deus de uma maneira verdadeira. Porque se isso não acontecer, o mal ele vai ganhar força. O mal vai ganhar força e a gente sabe que para Deus agir numa nação, a nação ela tem que estar voltada para Deus. Nós temos vários exemplos dentro da Bíblia que Israel não pôde vencer outras nações porque estava em pecado, estava desviado. Mas quando Israel se colocava na posição e buscava o Senhor dava vitória. Então por que Deus me deu essa palavra? Porque Deus está dizendo assim, ó, que não adianta o povo brasileiro se voltar para Deus falsamente. Não adianta. Nós voltamos para Deus, mas voltou de forma falsa, não adianta. O povo precisa entender que o Deus que rege os céus e a terra precisa que o povo volte para ele sinceramente, para que ele dê vitória para essa nação. Por quê? Porque nós acabamos de assistir aí um mover secreto que se materializou sem os brasileiros saberem e colocou em liberdade um ex-presidente corrupto que foi condenado. Nós acabamos de assistir isso. Ou seja, o mal conseguiu, o mal, as trevas conseguiu realizar o seu plano, que esse plano foi um plano das trevas, soltar o ex-presidente aí, que foi preso por corrupção. Esse plano foi um plano das trevas para soltar esse homem, e as trevas executou esse plano de maneira tranquila e sem nenhum impedimento. Por quê? Porque o povo brasileiro não tem se voltado para Deus.
não tem se voltado ao Senhor. Então as trevas estão agindo sobre essa nação de maneira tranquila e da maneira que ela quer, porque não tem bloqueio nenhum, porque o povo está, a maior parte do povo brasileiro está adorando imagem, porque quando Judá volta falsamente para o Senhor, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Israel continua em rebeldia, continua na adoração aos ídolos. Olha lá, vai, pois, e apregou estas palavras, versículo 12, para a banda do norte diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. Ou seja, Judá voltou, mas voltou falsamente. Israel não voltou. Ou seja, eu quero que você entenda isso. Hoje o Brasil está igual aqui, Deus está falando. Uma parte do Brasil serve aos ídolos e a parte que diz que serve a Deus, a outra parte que busca a Deus, está buscando Deus de forma falsa, falsamente. Diz que voltaram para Deus, se voltaram para Deus, mas se voltaram de forma falsa. E aí Deus, ele faz aqui ele apregou aqui agora, ele fala assim, ó, vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. Ou seja, Deus não quer que volte com falsidade e nem que volte só uma parte. Deus precisa que a nação inteira, tanto Judá, volte verdadeiramente, como Israel, que ainda está na rebeldia, volte também verdadeiramente. Então não adianta, a Bíblia fala assim, que uma casa dividida, Jesus disse isso, não subsistirá, não permanecerá em pé. Ou seja, a nação brasileira hoje está dividida. Ela está dividida. Uma parte serve aos ídolos, às imagens, esculturas que não são Deus, são demônios. Nós sabemos disso, a Bíblia fala que por trás de toda imagem existe um demônio. E uma parte da nação brasileira serve aos demônios, serve aos ídolos, serve às imagens de escultura, quem serve às imagens de escultura serve aos demônios. E outra parte da nação brasileira diz que serve a Deus, mas essa parte que diz que serve a Deus serve de forma falsa. Não está servindo de forma sincera e verdadeira. Por quê? Porque o cristão fala que serve a Deus, mas qualquer coisinha quer dar porrada na cara do outro. O cristão diz que serve a Deus, mas bebe, mas fuma. O cristão diz que serve a Deus, mas procede de forma contrária com a conduta que Deus determina. Então não voltou com sinceridade, voltou falsamente. E a Bíblia fala assim, que Deus fala assim, ó, diz o Senhor, não farei cair minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então quer dizer, então Deus está nos alertando que a maneira de nós termos a vitória contra o mal, a nação prevalecer contra o mal, porque aqui Deus está falando de nação, Deus está falando da nação de Israel, que metade serve a Deus e metade serve a Deus, mas falsamente, e a outra metade serve aos ídolos, serve às imagens, serve aos demônios. Então Deus fala assim, que tem que voltar sinceramente, né, para que ele possa, para não fazer cair a ira dele, ele disse assim, ó, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor. Então Deus quer nos dar vitória, Deus quer dar vitória para essa nação. Essa nação que vem sofrendo, que vem sofrendo com covardia política, com opressão política, com corrupção, com descaso, os hospitais uma porcaria, o ensino das nossas crianças, das escolas uma porcaria, os transportes da nossa cidade uma porcaria. Então Deus quer mudar o quadro desta nação, mas para isso a nação precisa se voltar para Ele. E você que está me assistindo, eu quero que você transmita essa mensagem ao máximo de pessoas que você puder. Para quê? Para que as pessoas acordem, despertem. Porque
Eu costumo dizer assim, ó, enquanto você dorme, o mal está agindo. Enquanto você para comer, o mal está agindo. Enquanto você para tomar banho, o mal está agindo. O mal não para tomar banho. O mundo espiritual não para tomar banho, não para comer, não para dormir. O mundo espiritual está o tempo todo em ação. Nós aqui no mundo físico paramos, mas o mundo espiritual não para. E eu quero que você entenda que é a hora da nação brasileira tomar um rumo. O povo brasileiro precisa tomar um rumo. O povo brasileiro precisa tomar uma posição. O povo brasileiro precisa acordar e entender que gesso, imagem de gesso, de ferro, de madeira, isso não é Deus não. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é Deus. O Senhor é o Senhor. Imagem de madeira, Maria, João, parecida, isso aí não é Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus é Deus. E as pessoas precisam se voltar para Deus, não para as imagens, não para os ídolos, mas se voltar para Deus de maneira sincera e de maneira verdadeira, para que Deus possa então dar vitória para o povo desta nação e envergonhar esses corruptos, esses homens que planejam mal, maquinam mal, e envergonhar o diabo que está por trás desses homens malignos e dissolutos. Então, eu quero que você, meu irmão, transmita esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas.